Hora do descritor, correção de atividades, questão 1, descritor 7. Arnaldo comprou 3 rolos de renda preta, vermelha e branca para vender em sua loja. O rolo de renda preta tem 120 metros de comprimento, o rolo de renda vermelha tem 64 metros e o rolo de renda branca tem 96 metros. Arnaldo vai dividi-los em cortes de mesmo tamanho, mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Que comprimento devem ter esses cortes? Bom, conforme orientado na nossa videoaula, vocês deveriam inicialmente identificar se se trata de uma questão de MDC ou MMC. Conforme também orientado, algumas palavras-chave nos direcionam para esta escolha. Dividir, mesmo comprimento e maior tamanho possível. Ou seja, quando a gente encontra essa palavra dividi-los em maior tamanho possível, nós estamos utilizando a ideia de MDC, máximo divisor comum. Vamos calcular o máximo divisor comum de quem? 120, 64 e 96. 120, 96 e 64. Vamos calcular. 120, 96 e 64 são pares, então nós vamos inicialmente dividir por 2. 120 por 2, 60. 96 por 2, 48. 64 por 2, 32. Ainda é possível dividir por 2. 60 por 2, 30. 48 por 2, 24. 32 por 2, 16. Seguimos dividindo por 2. 30 por 2, 15. 24 por 2, 12. 16 por 2, 8. Seguimos por 2 porque ainda temos números pares. 15 por 2 não vai dar o número inteiro, vamos repetir. 12 por 2, 6 e 8 por 2, 4. Seguimos por 2. 15 para 2 continua repetindo. 6 para 2, 3 e 4 para 2, 2. Como a gente tem um 2 aqui, ainda continuamos dividindo por 2. 15 repete, 3 também repete, porque 3 por 2 não dá o número inteiro, e 2 por 2, 1. Agora a gente vai para o próximo número, 3. É possível? 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1 e o 1 repete. Agora só nos resta dividir por 5. 5 por 5, 1, e repetimos 1. Qual é a ideia do MDC? Lá no MMC a gente faria um produto de todos esses números. No MDC a gente precisa, conforme aquela orientação da nossa videoaula, vocês precisam identificar quais desses números nós dividimos os 3 que estavam aqui. Por exemplo, por 2 nós dividimos o 120, o 96 e o 64, dividimos por 2. Então 2 é um número destacado. 60, 48 e 32 nós também dividimos por 2. Professor, nós dividimos por 2 mesmo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós dividimos todos esses números. Tanto 60, 48 e 32 nós conseguimos dividir. Chegamos a esses valores. 30, 24, 16 conseguimos dividir por 2 também. Porém, vejam só, 15, 12 e 8. Aqui nós só dividimos por 2 o 12 e o 8. O 15 não foi possível, nós repetimos, então a gente não conta com esse número. Então segue aqui por 2 o 15, a gente não está dividindo. Aqui por 3 só dividimos o 15 e o 3 porque um não dava mais para dividir. E aqui segue a mesma situação. Ou seja, a gente só vai considerar esses 3 números. E aí multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, voltando à situação que nós temos aqui. Ele vai dividir em cortes de mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Que comprimento devem ser esses cortes? Nós identificamos que devem ser de 8 metros, que corresponde à alternativa B. Questão 3. Jamile vai à escola de música
a cada 8 dias e Mariane vai a cada 14 dias. Certo dia, as duas participaram da aula juntas. Depois de quanto tempo elas estarão novamente no mesmo dia na escola de música? Então, nesta situação, devemos utilizar MDC ou MMC. Também, seguindo as orientações anteriores, identificamos aqui a ideia de futuro. Então, depois de quanto tempo elas estarão? Então, se dá essa ideia de futuro, nós vamos calcular o MMC. MMC de quê? Jamile vai à escola a cada 8 dias. Mariane a cada 14. Então, de 14 e 8. E assim nós iremos descobrir depois de quanto tempo, né, elas estarão novamente no mesmo dia na escola de música. Então, vamos calcular o MMC. Dá por 2, são números pares. 14 por 2 são 7. 8 por 2 são 4. Ainda é possível por 2. Repete o 7. 4 por 2 são 2. Ainda dá por 2. 7 repete e o 2 por 1. 2 por 2, 1. Agora só nos resta dividir por 7 para chegarmos a 1. Então, diferente do MDC, o MMC a gente multiplica tudo. Então, temos 2, 3 vezes, né, que dá 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 7, que é igual a 56. Voltando à situação problema. Depois de quanto tempo elas estarão novamente no mesmo dia na escola de música? Após 56 dias. Alternativa D.